Fabíola, o segredo da eficiência é ter um bom planejamento e um bom resultado. O êxito é maior quando o planejamento e o resultado ficam bem próximos um do outro. Foi o que ocorreu no caso da repatriação dos brasileiros que fugiram da guerra entre Israel e Hamas. No dia 7 de outubro, quando o Hamas furou a segurança de Israel, o governo brasileiro inaugurou um gabinete de crise. Nesse gabinete deram as cartas o Itamaraty e a Força Aérea. O primeiro avião decolou de Brasília em 10 de outubro, 3 dias apenas depois do ataque terrorista do Hamas em Israel. E são decorridos 34 dias. Nesse período foram feitos 10 voos, o último levantou voo na manhã desta segunda-feira, o último avião levantou voo na manhã desta segunda-feira, do Cairo, trazendo as 32 pessoas que foram retiradas da faixa de Gaza, que vão chegar às 23 horas, 11h30 da noite aqui em Brasília. No total, foram repatriadas 1.477 pessoas. É muita gente, Fabiola, em pouco tempo, né? São 1.462 brasileiros, 11 palestinos, 3 bolivianas e uma jordaniana. Ainda trouxeram 53 animais domésticos. Ao tentar tirar uma casquinha desse êxito, mentindo sobre uma influência que não teve na abertura da tranca de Gaza, o Bolsonaro como que valorizou o feito da gestão Lula. Os vacinados contra a politicagem vão se lembrar do drama dos 34 brasileiros que estavam na China durante a explosão da pandemia da Covid em 2020. Bolsonaro foi contra a repatriação. Ele alegou, na época, um sem número de obstáculos, dificuldade logística, falta de verba, ausência de autorização do Congresso, inexistência de previsão legal para realizar uma quarentena dos repatriados, que havia o risco de infecção, e o Bolsonaro dizia coisas como: se lá na China nós temos algumas dezenas de vidas, aqui temos 210 milhões de brasileiros, como a insinuar que os brasileiros que estavam na China podiam morrer. Não admitia, o que ele não admitia era submeter os 210 milhões que estavam aqui a risco de contágio, como se o Brasil estivesse isolado do mundo, se o vírus não fosse chegar como chegou ao Brasil, né? E ele só voltou atrás, o Bolsonaro, depois que o resgate dos brasileiros virou uma causa patriótica nas redes sociais. Ironicamente, Fabiola, brilharam agora na repatriação desses brasileiros que estavam submetidos ao risco da guerra entre Israel e Hamas, brilharam duas corporações, duas das mais aviltadas sobre o Bolsonaro, a diplomacia e os militares. E ficou entendido que a melhor maneira de estimular o patriotismo é melhorar a pátria, algo que se faz com trabalho sério. Foi o que foi feito nessa operação de repatriação. Trabalho sério e deu resultado, Fabiola. Ô Josias, a gente daqui a pouquinho tem o Candeias, mas até eu queria te ouvir. Você falava sobre como deve ser o discurso de Lula após eles pisarem em solo brasileiro, após a saída deles. Você acha que vai mudar o posicionamento do Brasil em relação a Israel? Era o que se dizia na semana passada, Fabiola. Lula, em conversas privadas, ele disse que sim, que a saída desses brasileiros que estavam na faixa de Gaza o tornaria um pouco mais livre para fazer os comentários que deseja fazer sobre essa guerra, né? E há um esforço do Brasil para recolocar na cena do Conselho de Segurança Nacional um debate sobre o cessar-fogo, ou pelo menos as chamadas pausas humanitárias em Gaza. Isso deve ser feito pela representação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, e o presidente acha que é preciso desenvolver um debate fora da ONU, junto à comunidade internacional, sobre o que fazer no pós-guerra, sobre como administrar o conflito agora, essa discussão, esse debate sobre cessar-fogo, pausa humanitária, e, para além disso, o que fazer depois da guerra. O presidente Lula diz estar muito inquieto com a perspectiva de que o Israel possa ocupar a faixa de Gaza por tempo indeterminado, depois que conseguir lograr os seus objetivos
militares naquele pedaço ali do território que é palestino, né? Então, ele está muito inquieto com isso, vai fazer uma viagem internacional agora, no início de dezembro, participa lá de um encontro climático em Doha, será empossado formalmente na presidência do G20, e ele entende que nesta viagem há também uma escala que ele fará em Berlim, vai se encontrar com o chanceler alemão, o Olaf Scholz, e ele acha que essa viagem é uma oportunidade para que ele, num cenário internacional, possa tratar também desse problema da guerra. Há na agenda do presidente a questão climática, há uma preocupação dele com a desigualdade, e há também uma pregação que já é antiga, mas que foi retomada recentemente, que ele pretende repisar, sobre a conveniência de reformular os organismos multilaterais, entre eles o Conselho de Segurança da ONU, que agora se mostrou bastante ineficaz na gestão desse conflito entre Israel e Hamas. Então, há sim essa intenção, Fabíola, o presidente agora ele diz que se sente mais liberto para tratar como acha que deve desses assuntos. E a forma como ele quer tratar é uma forma que desagrada o governo de Israel, desagrada o Netanyahu, e havia o receio de que, tratando disso da forma como deseja, antes da saída dos brasileiros que estavam lá trancados em Gaza, isso pudesse prejudicar a operação diplomática que se realizava naquele momento. Agora que os brasileiros estão chegando, estão retornando, ele se sente mais à vontade para tratar do assunto. Então, deve mudar um pouco o timbre do presidente, ele deve se sentir um pouco mais liberado para tratar dessa matéria, Fabíola. Thales, você acha que deve mudar no sentido de endurecer com Israel diante do que está acontecendo lá na faixa de Gaza? Você acha que o governo brasileiro tem que ir por esse caminho ou não? Vai haver um maior nível de críticas, mas não chega a ser um endurecimento, porque o Brasil quer participar como um player na negociação para o fim do conflito. O fim desse conflito, e não vamos esquecer, tem um outro conflito que ainda está também, vai entrar também na mira da diplomacia com o Lula agora, que é também o conflito na Ucrânia, que está todo mundo esquecendo. Então, o que o Brasil vai colocar é que é a hora de acabar com todos os conflitos. E a partir disso, também entrar falando mais da questão de Israel, do erro, da questão da matança que está havendo lá, possivelmente assumindo oficialmente que lá está havendo um genocídio, ainda não há essa. Houve o assessor do Lula para assuntos internacionais que colocou essa questão, mas ainda é uma discussão dentro do governo se isso deve ser oficializado, essa visão brasileira de que lá está havendo um genocídio.